Evangelho, sábado da 34ª semana do Tempo Comum, hoje, festa do apóstolo Santo André. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 34ª semana do Tempo Comum, hoje festa do apóstolo Santo André, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva para o Evangelho de São Mateus. Nós estamos diante do 4º capítulo de São Mateus, que nos fala do chamado dos primeiros discípulos do Senhor. A vida de Santo André como discípulo do Senhor nos traz testemunhos fantásticos para o nosso amor a Cristo e a sua Igreja. Os gregos chamavam a este ousado apóstolo de Protócletos, que significa o primeiro chamado. Santo André foi, de fato, um dos primeiros a verem Jesus próximas planícies de Jericó, enquanto Jesus passava. João Batista, de quem André, juntamente com João, eram discípulos, indicou com o dedo dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E naquele momento, André e João foram atrás do Senhor, com a agitação de uma juventude que se abre para a vida e que deseja obedecer a Deus e buscar a verdade que está em Jesus. E dessa forma, permaneceram com ele e nunca mais o deixaram. Não se atreveram então, de início, a falar-lhe o que procuravam. Bastava-lhe a palavra de João Batista que dizia: Eis o Cordeiro de Deus. Mas Jesus se virou para eles, olhou-lhes e perguntou: Que procurais? E naquele momento eles disseram: Mestre, onde habitas? Desejando dessa forma, ou melhor, manifestando assim o desejo de permanecer com ele, de poder estar na sua companhia, manifestando assim que vinham até ele com o desejo de não ir embora. E Jesus lhes disse: Vinde e vereis. E eles permaneceram aquele dia. Pouco depois, a Sagrada Escritura vai nos mostrar um outro momento em que aparece André novamente. Esse primeiro que eu me referi está no Evangelho de São João. O segundo, junto às margens do mar da Galileia, André está acompanhado do seu irmão, Simão Pedro. Esse foi o trecho que o Evangelho de hoje nos mostra, no 4º capítulo de São Mateus. Os dois tinham nascido perto das aldeias de Betsaida e eram pescadores. Jesus, a quem apraz madrugar, sobretudo quando chama as almas, passeia então muito cedo pela praia e vê nas barcas, lançando as redes ao mar, aqueles dois irmãos. E dirigindo a palavra para eles com um olhar penetrante, diz: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E os dois irmãos ficaram com ele e ficaram para sempre.
Pedro e André, irmãos segundo a carne, serão agora pela fé apóstolos e irmãos em Cristo e permanecerão unidos como colunas da igreja, da glória e por toda a eternidade. Ah, meu irmão e minha irmã, que dia bendito para rezarmos pelos nossos irmãos de sangue. André, na vida de Pedro, quando lemos o Evangelho de São João, foi aquele que trouxe Pedro para junto de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ao longo da história, foi aquele que soube ouvir e acolher com amor o testemunho de seu irmão. A primazia que Jesus entregou a Pedro, André acolhe. Meu irmão, eu cheguei primeiro a Jesus, mas tu passaste na frente, pois o Senhor te trouxe para junto dele. Que alegria para mim ver-te próximo dele. Que alegria para mim ver que a voz que eu te trouxe ecoou fundo no seu coração e você voou. O irmão, no amor pelo seu irmão, deve ter um desejo enorme de que ele, conhecendo Cristo, permaneça com ele para sempre. Por isso hoje pode ser um dia especial para rezarmos pelos nossos irmãos, que queremos tanto que estejam perto de Jesus, que queremos tanto poder levar até Jesus, que o conheça, que permaneça com ele, que seja ao nosso lado a alegria e o amparo na vida de fé, na caminhada cotidiana. Como o seu nome diz, André era muito ativo, viril, forte, na Praia do Norte, na Praia do Norte do lago, estão um dia cerca de 5.000 homens em volta de Jesus. Trata-se, então, Jesus pede que lhes deem de comer. Bom, não era uma tarefa fácil. André, com atenção, averigua imediatamente quais as provisões disponíveis para cumprir tal meta. Porém, eram apenas 5 pães e 2 peixes. No seu cuidado e no seu zelo, averigou de todos os modos e certificou-se que era tão pouco o que tinham. Mas o que é isso para 5.000 homens? Porém, quando entrega ao Senhor e o Senhor abençoa os pães e os peixes, eles se multiplicam e todos comem até saciar-se. Já parou para pensar quanta alegria provou o coração de André naquela tarde de primavera? Ele que com cuidado e atenção tinha procurado, em meio aos grupos que se sentaram na relva, o que poderia ser dividido entre todos. Ele que trouxe no coração a preocupação por todos, o zelo pela palavra de Jesus. Ele que recolheu com suas mãos aqueles pães e sentiu no seu coração a dor de ver a diferença entre o que tinham e o que era preciso, mas que com coragem colocou nas mãos de Jesus tudo o que tinha e a necessidade dos que precisavam, pois confiou que encontrou as mãos do Senhor. Que alegria do coração de André ao ver aqueles pães e peixes multiplicados, não é mesmo? Ah, meu irmão e minha irmã, eu e você somos chamados a viver a mesma experiência. O Senhor muitas vezes nos manda olharmos as provisões que temos e nos faz conhecer a grande demanda que existe diante de nós. Não para que o nosso coração entre em aflição e desespero, mas para que a gente adquira não apenas consciência, mas um vínculo de amor por aquilo que recolhemos, pela demanda que temos diante de nós, mas um vínculo de amor que vai se estabelecer num ato de entrega ao Senhor. Um vínculo de amor que será sustentado pela prodigiosa mão de Deus, que recebe o que você oferece e que lhe devolve o que é seu por aqueles que precisam.
São Marcos vai apresentar ainda André sentado junto a Jesus no dia de Terça-feira Santa, na colina do Monte das Oliveiras. Dali contemplam pelo ocidente a cidade de Jerusalém e o primeiro plano, uma grande quantidade de gente. E as pedras brancas, brilhantes, os mármores diante do sol brilham. Terá sido André quem primeiro perguntou pela sorte futura daquele grandioso templo e daquela cidade, a cidade bendita de Sião. Mestre, que será de tudo isso? E Jesus respondeu: chegará um dia em que não ficará pedra sobre pedra. Desde então já não se torna mais a falar de André nos livros sagrados, mas uma tradição muito antiga nos autoriza a expressar por figuras, a que se expressa por figuras tão ilustres como Eusébio e São Jerônimo, que estão no IV século, falam como ele se tornou evangelizador de duas regiões, Sítia e Acaia, e nesses lugares, em uma das cidades de origem grega, Patrais, foi onde ele encontrou a coroa gloriosa do martírio, entregando a sua vida por amor a Jesus crucificado. Santo André se torna o padroeiro da Escócia, mais tarde também o padroeiro da Grécia, da Rússia, da Romênia, e as suas relíquias hoje se conservam na Catedral de Amalfi, no sul da Itália, próximo a Nápoles, desde o ano 1208. Peçamos a intercessão, queridos irmãos e irmãs, de Santo André, nesse dia tão especial em que celebramos a sua memória. Santo Atanásio, em uma de suas meditações, melhor dizendo, em um de seus sermões, vai falar sobre Santo André, recordando o encontro dele com Jesus diante das palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, e conclui dizendo: André é a primeira planta do jardim apostólico. É ele que abre as portas aos ensinamentos de Cristo, e foi ele o primeiro a colher os frutos do campo cultivado pelos profetas. Adiantando-se às esperanças de todos, foi o primeiro a abraçar aquele que todos esperavam. E aqui recupera aquilo que eu falei no início, do nome com a qual os gregos o chamam, referindo-se a Protócletos, o primeiro dos apóstolos. E Santo Atanásio faz essa belíssima consideração, dizendo que ele foi o primeiro a lançar a palavra diante de Jesus e a abraçá-lo. Que Santo André nos ajude a abraçar sempre o Senhor e jamais abandoná-lo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André e da Imaculada Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.